Lá no livro de Jó, tem uma passagem que tá escrito assim, ó: aquilo que eu temia me sobreveio. E o que significa isso? Toda vez que você tem medo de que algo aconteça, aquilo vai acontecer. Por quê? Porque você não tem um pensamento que vaga e passa rapidamente na sua mente. Não. O que vai acontecer? Você dorme e acorda pensando naquilo. Você dorme e acorda pensando no seu problema. Você dorme e acorda pensando nessa circunstância, nessa situação. E aí, quanto mais você se preocupa, aí pode ter certeza, vai acontecer aquilo que você mais tem. A Bíblia também tem um versículo que diz assim, ó, que nós temos que cuidar do nosso coração, que é da onde provém a fonte da vida. E o que significa isso? Toda vez que nós ficamos focados com o pensamento, e esse pensamento é negativo, esse pensamento ele vai virar um sentimento. E é onde liga o coração, porque o coração está ligado nos sentimentos na alma. O que acontece? E quanto mais a gente pensa naquele algo negativo, a gente tem um sentimento de medo, de pânico, de desespero, só vibração ruim. E é aí que a gente vai colapsar a nossa realidade negativa, porque estamos colocando nosso hiperfoco, estamos potencializando esse momento. Muitas das vezes a gente cria cenas estratosféricas na nossa mente. Nós conseguimos pensar, gente, de forma surreal em coisas que nunca vai acontecer se a gente cancelar aquele pensamento. Só que a gente não faz isso. O que nós fazemos? Potencializamos mais e mais. Nós criamos cenas, ficamos ali repetindo cenas e cenas de coisas ruins. Eu vou contar pra vocês aqui algo, um testemunho muito rápido que aconteceu comigo. Quando o meu irmão faleceu, eu tinha uns pensamentos intrusivos de que eu ia morrer também. Gente, eu ficava com aquele pensamento o tempo todo, que eu não ia passar dos 21 anos. Eu ficava com aquele pensamento negativo. Porque quando aconteceu com meu irmão, eu recebi uma voz, né? Eu tive aquela conversa interna, né? Aquela voz intrusiva, falando assim pra mim, que eu também não iria passar dos 21 anos. E por um momento, aquelas palavras ficaram remoendo na minha mente, no meu cérebro. E o que aconteceu? Só que graças a Deus, a minha mente, ela tinha um caminho de escape. Que era o quê? A religião. Sim, a espiritualidade. Ou seja, só que eu lembrei, sabe de quê, gente? Do Salmo 91. E eu falei, não, eu sou protegida. E eu comecei a rebater aquelas palavras da minha mente. E foi aí que a chave virou. Mas, gente, se eu continuasse com aqueles pensamentos, ia acontecer comigo. Não da forma que aconteceu com meu irmão, mas ia ser de outra forma, porque eu estava afirmando para minhas células, eu estava afirmando para mim mesmo que eu não ia passar dos 21 anos de idade. Gente, isso é real. Isso acontece com vocês o tempo todo. Preste atenção nas cenas que passam na sua mente. Às vezes você discutindo com alguém, pensando em alguma coisa ruim, e quando você vê, acontece da mesma forma que você pensou. E por que acontece? Porque você faz a cena na sua mente. E você colapsa essa cena com o quê? Com um sentimento de medo, de pavor, de pânico. E é isso, quando tem a junção da mente com o coração, que é o sentimento, a realidade acontece. Isso também acontece do lado negativo, do lado positivo. Se você ficar ali pensando em algo bom que você quer que aconteça, vou dar um exemplo, você compra uma passagem para ir passar férias em algum lugar, e você já fica ali materializando, pensando como é que serão as suas férias, os lugares que você vai, naquela cidade, e o que você quer conhecer. Gente, quando você chega lá, você de fato vive essa realidade, porque também já aconteceu comigo. Quantas vezes eu pensei em ir para um lugar, fiquei olhando na internet como é que era, e aconteceu exatamente. E por quê? Porque você colocou seu hiperfoco nesse pensamento. Só que as pessoas não entendem, e ela passa a maioria do dia, do tempo da vida dela, fazendo o quê? Só com pensamentos negativos. E eu quero aproveitar esse momento aqui para te falar, te convidar para participar do meu grupo de mentorias. Porque lá eu te ajudo nesse passo a passo de como você conseguir mudar esse pensamento. Eu te ajudo a mudar, fazer um cancelamento desses pensamentos seus. E te ensino o caminho, eu pego na sua mão e faço esse caminho com você, te mostro o passo a passo. E em poucos dias, e você não vai atrapalhar a sua rotina, e em poucos dias você tem resultados, porque isso é muito surreal. Você tem esse poder também, você só precisa aprender a ativar. E lá eu vou te ensinar. Um beijo, fique com Deus e segue nosso canal aqui para mais dicas e mais expansão da consciência.